Olá, queridos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Todo mundo na paz, firme com Cristo. Hoje é quarta-feira e você sabe que toda quarta-feira às 2 horas da tarde eu entro ao vivo pela minha página no Facebook, pr.rodrigosantana com 2 N's, e eu entro com uma simples intenção de trazer uma palavra para o teu coração, de abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E a palavra que está no meu coração para essa tarde, ela está em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15, que diz assim: a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Vou repetir isso. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Apesar de ser um versículo pequeno, simples, a expressão de Deus a Moisés, ela está revelando muita coisa aqui. Existem algumas aplicações muito profundas em um questionamento que Deus fez a Moisés. Veja bem, olha como está o contexto do povo de Israel. Faraó está vindo atrás, os cavalos, os carros, os egípcios estão indo na direção do povo de Israel. Israel está desesperado porque eles estão diante de um mar. Há uma multidão que segue Moisés. O mar é muito grande, não tem como todo mundo atravessar nadando. Existem crianças nesse meio. Não tem como carregar todo mundo e certamente tentar atravessar o mar nadando, muita gente vai morrer afogado. E o que acontece é que Moisés está diante do mar. Israel está olhando para Moisés e perguntando: e aí, o que nós faremos? Aí Moisés começa a clamar a Deus. Ele começa a clamar e pedir a Deus para que Deus venha e venha com resposta, venha abrindo o mar e fazendo milagre para que o povo de Israel pudesse ter uma solução no meio daquela perseguição que eles estavam vivendo pelos egípcios. O que acontece é que Deus vai surpreender Moisés com uma pergunta. E a pergunta de Deus para Moisés é essa: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Olha que estranho. O Deus que ensina sobre oração, o Deus que ensina sobre clamor, o Deus que fala da importância da oração, agora está dizendo: Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando? Por que você está me gritando? Por que você clama? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Apesar de Deus não dizer literalmente com clareza o que Moisés deveria fazer, apesar dele ter falado para o povo marchar, fica um sentido muito profundo do que Deus queria trazer para Moisés dentro dessa ideia, com uma pergunta que também ao mesmo tempo está envolvida numa afirmação: por que clamas a mim? Eu já disse para você que não é tempo de clamar. Eu já disse para você que é tempo de marchar. Por que clamas a mim? Presta atenção na pergunta, tem um pouco de sensibilidade na forma como Deus fala. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. A pergunta está sendo envolvida mais ou menos dessa forma. Você está clamando por quê? Você está clamando por quê? Você já não sabe o que tem que fazer? Não traz mais ou menos essa ideia para nós? Você está clamando por quê? Eu já não te disse o que tem que fazer. Você não saiu já daquela terra com uma direção do que fazer? Deus já não disse o processo do que iria acontecer? Porque todas as pragas já vieram como revelações da parte de Deus muito antes de Moisés, do que Deus faria para que Faraó liberasse aquele povo e o povo saísse livre das mãos de Faraó. Então a direção, ela não veio naquele momento, a direção veio muito antes. Moisés já sabia o que tinha que fazer. Tanto que Deus questiona Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o que é para fazer,
só que você ainda não tem coragem de fazer. Você já tem uma direção, você já sabe o que tem que fazer, você sabe qual caminho seguir, só que você não tem força para seguir. Não é momento de clamor, é momento de colocar em prática a direção que Deus te deu. Às vezes a falta de fé faz a gente duvidar de algumas coisas. Às vezes a falta de fé faz a gente se distanciar do propósito. Às vezes a falta de fé faz nós se sentirmos inseguros diante das dificuldades. E a palavra de Deus para Moisés é clara. Por que você clama? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Está clamando por quê, Moisés? Você já não sabe o que tem que fazer? Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: eu já não te dei direção? Você já não sabe qual caminho deve seguir? Você já não sabe o que tem que fazer? Então por que está clamando? Se você tem a direção, se você já sabe o que deve fazer, por que está orando? O que está movimentando o teu coração em oração? Sendo que você já sabe o que tem que fazer. Você está orando num tempo errado, cara. Por quê? Porque você está orando num momento que era para você marchar. Você está orando no momento que era para você ter atitude. Há tempo de orar, mas há tempo de agir. Bora, Moisés. Levanta, marcha. Por quê? Porque os egípcios estão vindo lá atrás. E eles não vão parar até conseguir alcançar o povo de Israel. Então é para marchar. Toma atitude no meio dessa adversidade. Marcha, caminha. Você já tem a direção. Você já sabe o que fazer. Só que a visão que você está tendo do mar está paralisando as suas ações. Tem alguém que está pegando o que eu estou falando? A visão que você está tendo das adversidades está paralisando a sua fé. Você sabe o que tem que fazer, você sabe como fazer, você sabe o caminho para ir, você sabe a forma como você tem que se comportar, você sabe qual atitude tomar. Mas a verdade é que você está tão inseguro, você está tão preocupado, você está tão desesperado, que você não consegue colocar em prática a direção que Deus te deu. Se Deus já lhe deu uma direção, faça aquilo que Deus te mandou. Mas está fechado, mas faz. Mas eu não tenho recurso, faz. Mas eu não tenho condições de fazer, faz. Não, mas eu estou desesperado, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho esperança? Faz. Porque Deus não está perguntando da sua condição, Deus não está perguntando se você tem recurso, Deus não está perguntando se você tem estabilidade, Deus não está perguntando para você se você tem condições de fazer. Deus simplesmente mandou você fazer. Por quê? Porque isso é o exercício da fé. É você agir, colocar em prática a direção que Deus já te deu, que você vai começar a ver as coisas fluírem sobre a sua vida. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Você já tem a direção, já sabe o que fazer, então toma atitude e vai marchar. Agora, entenda, Deus está dizendo ao povo de Israel, diga ao povo de Israel que marche. Está clamando por quê, Moisés? Não é momento para ficar parado, não é momento para ficar prostrado. Não, agora não é momento de clamar, agora é momento de agir. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, se você parar agora, tudo vai parar. Marcha, Moisés. Mesmo com os egípcios vindo atrás, marcha. Mesmo com as pernas cansadas, marcha. Mesmo com medo, marcha. Mesmo com tristezas no teu coração, marcha. Mesmo com sofrimento, marcha. Mesmo com cansaço, com desgaste das lutas, dos problemas que você tem passado, marcha. Diga ao povo de Israel que marche. Se você parar, a tua casa para. Se você desistir, a tua casa vai desistir. Talvez você está dizendo que as coisas estão horríveis, que está tudo muito difícil, mas se você parasse agora, a tua casa iria desmoronar. Vou dizer mais. As coisas só estão se movimentando porque você está marchando. Mas se você parar de marchar, os egípcios vão te alcançar. O propósito de Faraó
e dos egípcios que estão atrás é alcançar você. É gritar para te desestimular. É gritar para te fazer parar, para arrancar tuas forças, para tirar você do propósito. Então não para de marchar. Independente do que você tem vivido, continua marchando. Marcha cansado. Pastor, estou cansado. Marcha cansado. Pastor, estou desanimado. Marcha desanimado. Pastor, meu coração está fechado. Não tem problema. Marcha com o coração fechado. Porque nem sempre a gente vai marchar com vontade. Nem sempre a gente vai marchar com alegria. Nem sempre a gente vai ter força para marchar. Às vezes a decisão, o propósito de marchar tem que falar mais alto que as minhas vontades. Muitas das vezes a minha vontade quer parar. Muitas das vezes aquilo que eu sinto é uma vontade de retroceder, de desistir. Só que eu entendo que o propósito que eu carrego, a responsabilidade que eu carrego, ela tem que falar muito mais alto do que as minhas vontades. Então eu não posso parar. Por quê? Porque a minha família depende de mim. A minha casa depende de mim. Se eu parar, tudo vai parar. Então levanta, seca as tuas lágrimas, levanta a sua cabeça, marcha com a decisão de continuar, porque esse mar vai se abrir para você passar. Não importa quanto tempo você está longe, não importa quanto tempo você está marchando, caminhando, se você parar agora, tudo vai desmoronar. Então continua firme com a decisão de marchar, de agir, porque não é vontade de Deus que você pare no meio do caminho. Eu vou repetir isso. Não é vontade de Deus que você pare no meio do caminho. Eu vou repetir mais uma vez. Não é vontade de Deus que você pare no meio do caminho. Não é vontade de Deus que você olhe para trás. Não é vontade de Deus que você abra mão daquilo que Deus colocou na tua mão. Não é vontade de Deus que você desista do lugar que Deus te colocou. Marcha, caminha, vá na direção de Deus, vai de acordo com os propósitos. Você já não sabe o que tem que fazer? Então levanta a tua cabeça e marcha. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Presta atenção. O que Moisés está fazendo? Moisés está orando. Ele está orando para quê? Para o mar se abrir. Moisés está clamando, pedindo a Deus para abrir o mar. Aí Deus vai dizer para Moisés: não, Moisés, não é para orar não. Não é para clamar não. Não é momento de orar, não é momento de clamar, não é momento de buscar, Moisés. Pense, Deus está dizendo para Moisés: para de orar. Eu não estou mandando você orar. Porque clamas a mim. Não é momento de clamor. Diga ao povo de Israel que marche. Por que Moisés está orando? Porque o mar está fechado. Então Moisés está orando para quê? Para o mar se abrir. A oração de Moisés é para que Deus abra o mar e o povo de Israel passe. E Moisés saiba qual caminho seguir. Mas na verdade fé é o contrário. Por muitas das vezes nós pensamos igual a Moisés. Nós oramos para o mar se abrir. Nós oramos para que as coisas venham dar certo. A gente ora para que o mar se abra, para depois a gente continuar marchando. Só que fé é o contrário. Fé é você marchar primeiro para o mar abrir depois. Não, vou repetir isso aqui. Eu disse que fé é o contrário. Fé é você marchar primeiro para o mar se abrir depois. Tem gente orando para o mar se abrir. Tem gente orando para o mar se abrir para depois marchar. Só que Deus quer que você marche primeiro para o mar se abrir depois. Entende? Um filósofo uma vez escreveu dizendo que fé é você colocar os pés para depois Deus colocar o chão. Só que a gente faz ao contrário. A gente quer que Deus coloque o chão para depois nós colocarmos os pés. Eu vou repetir para ficar claro isso aqui. Um filósofo escreveu dizendo que fé é Deus, fé é nós colocarmos os pés para depois Deus colocar o chão. Só que nós fazemos ao contrário. Nós queremos somente colocar os pés depois que Deus coloca o chão. Só que na visão desse filósofo, fé é o contrário. É você colocar os pés para depois Deus colocar o chão. Só que nós queremos que Deus coloque o chão primeiro
para depois colocarmos os nossos pés. Aí Deus está dizendo a Moisés: está clamando a mim por quê? Diga ao povo de Israel que marche. Por quê? Não é momento de clamar, é momento de marchar. Marcha que o mar vai se abrir. Exerça a tua fé, coloque em prática a tua fé. Mesmo que você veja o mar fechado, mesmo que você veja tudo errado, mesmo que você veja nada dando certo, mesmo que tudo esteja te levando ao contrário, marcha, que o mar vai se abrir. Então fé é marchar primeiro para o mar se abrir depois. Para de fazer igual Moisés, que está clamando para o mar se abrir para depois querer marchar. Só que com Deus é diferente. Com Deus tem que marchar primeiro para o mar se abrir depois. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: você está agindo errado, Moisés. Por quê? Você está clamando na hora que é para marchar. Você está orando na hora que é para agir. Você está buscando na hora que é para tomar uma atitude. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Você está me buscando, mas na verdade esse momento não é para você me buscar. Esse momento é para você tomar uma decisão, uma atitude. E tem gente que está trocando os princípios, trocando os valores, trocando o posicionamento. Tem gente que está orando na hora que é para marchar, e tem gente que está marchando na hora que é para orar. Vou repetir isso. Tem gente que está orando na hora que é para marchar, e tem gente que está marchando na hora que é para orar. Tem gente que está orando na hora que é para marchar. Ou seja, ele vive a vida somente orando, mas ele não se posiciona, ele não age. E a fé sem obra ela é morta, querido. Não basta apenas você orar, você tem que praticar a tua oração. É exercício. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Ou seja, é o resultado da minha fé, que eu faço com as minhas atitudes, que vão trazer aquilo que não existe à existência. Então tem gente que está orando no momento que tem que agir. Você já orou, já jejuou, já buscou, já fez tudo isso e nada deu certo. É porque está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você agir. Às vezes a gente espiritualiza demais aquilo que não é espiritual. Às vezes a gente tenta espiritualizar todas as coisas e nem tudo é para orar. Tem coisas que só dependem de uma atitude. Por que você está clamando a mim, Moisés? Eu já te dei a decisão, eu já te disse o que tem que fazer. Você está me clamando, mas o momento é de atitude. Se o momento é de atitude, não adianta você orar. Se o momento é de decisão, não adianta você clamar. Se o momento é de agir, não adianta você buscar. Porque você busca para ter a direção, e Deus já te deu a direção. Agora que você já sabe o que tem que fazer, vai marchar, meu filho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, tem gente orando na hora que é para marchar, como também tem gente marchando na hora que é para orar. Tem gente que vive a vida só de atitude, vive a vida só de marcha, vive a vida só de comportamento, de manifestação de ação, e não ora para que esses resultados estejam em Deus. Eu preciso aprender a entender a palavra. Para que eu oro? Para entender o que Deus tem para mim. Para que eu oro? Para entender qual é a direção que Deus tem para mim. Para que eu oro? Para que eu saiba qual caminho seguir. A oração ela vai me dar a direção correta. Agora, a atitude ela é resultado daquilo que eu orei. Então, tem gente que está agindo na hora que é para orar, e tem gente que está agindo, tem gente que está orando na hora que é para agir, e tem gente que está agindo na hora que é para orar. Pegou isso aqui? Tem coisas na sua vida que você precisa buscar o Senhor para saber o que fazer, e não viver pelas suas atitudes precipitamente, senão você vai sempre dar de cara na parede. Aí depois a gente vai tentar atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Então vai a Deus. Antes de qualquer direcionamento que você vai realizar na sua vida, consulte a Deus, para saber se essa decisão ela vem do Espírito para você,
seja na área financeira, na área emocional, na área conjugal, na área sentimental, seja qual for a área. Procure Deus, consulte a Ele, para que você entenda qual é a direção correta. Agora, depois que você já sabe o que fazer, não é momento mais de orar, é momento de você agir, é momento de você fazer. Vamos orar? Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a Tua palavra, pessoas que estão talvez diante desse grande mar, e a minha oração é que o Senhor venha trazer paz ao coração delas, para que elas saibam o que fazer, ter a direção correta, tomar a atitude certa, para não se perder no meio do caminho. Abençoe a vida de cada um, traga paz ao coração dessas pessoas, salvação, libertação, transformação, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você veio pela primeira vez no Pão Diário, eu costumo entrar toda quarta-feira às 2 horas com a intenção de ministrar uma palavra para o teu coração, de somente fazer isso que eu fiz agora. Eu entro e libero uma palavra para a tua vida, para a tua alma, tá bom? Toda quarta-feira, 2 horas. Se você é daqui do Rio de Janeiro, hoje começa uma grande campanha na minha igreja, né? Uma campanha maravilhosa chamada Virando a Página. Nós vamos romper o ano com essa campanha, né? Deus tem nos dado essa direção para a nossa igreja, para a gente começar um propósito em 2018 e romper o ano de 2019 nesse propósito, para que Deus venha agir na nossa vida, seja espiritual, financeira, material. Então você que é daqui do Rio, você é nosso convidado. Igreja Metodista, Ministério Unção e Milagre, em Bangu, Rio de Janeiro, tá bom? Rua Fonseca, lote 3, Bangu. Se você quiser me acompanhar no YouTube, você pode passar lá no YouTube, eu tenho um canal. Pastor, aonde estão suas mensagens completas? Eu queria muito assistir suas pregações. Vá lá no YouTube, lá tem um montão minha. Você pode colocar lá no YouTube, pr.rodrigosantana com 2 N's. Se inscreve no meu canal, que constantemente a gente está postando mensagens completas lá, tá? Inclusive, o Pão Diário que eu estou postando no Facebook, ele também tem entrado no nosso canal no YouTube. Você vai poder também assistir pelo YouTube essa mensagem completa, tá? Você pode me seguir no Instagram se você quiser. Vá lá no Instagram, Rodrigo Santana com 2 N's. E você também vai me acompanhar, né, ver o que Deus está fazendo na minha vida, acompanhar meu ministério, tá sempre recebendo palavras, frases, enfim. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fica firme e não para de marchar não, tá bom? Continua marchando, que uma hora o mar vai se abrir.